Bem-vindos à Chambre, a Câmara de Comércio Brasil-Suíça e mais uma conversa com associados e membros da nossa comunidade empresarial. Eu sou Joseph Marques, diretor da Chambre, e é um prazer conversar com mais uma associada da Chambre e conhecer uma nova área de negócios. Como sabem, o objetivo da Chambre é dar maior visibilidade aos nossos associados, compartilhar experiências e conhecimentos e promover um diálogo produtivo entre as comunidades empresariais do Brasil e da Suíça. Hoje temos o prazer de receber a Maíra Barcelos, da empresa de medição de mídia Nielsen. Maíra se encontra em Madrid, prova que a nossa audiência e nossos membros estão espalhados pelo mundo afora. A Maíra é Country Leader em Espanha e Portugal na área de medição, e é um tema que discutiremos hoje com ela. Boa tarde, Maíra, e bem-vinda à Chambre. Boa tarde, Joseph. É um prazer estar aqui. Ótimo. Maíra, como você chegou ao seu posto, o posto que você ocupa atualmente? Faça um pequeno resumo rápido do seu percurso que levou você do Claro. até Madrid. Eu estava hoje até revendo o meu currículo para ver que ano eu me formei e que ano eu comecei a trabalhar, né? Eu acho que essa volta ao passado é bastante importante para a gente entender quanto a gente já cumpriu durante esses anos, né? Então, como eu cheguei aqui? Eu fiz GV, fiz Fundação Getúlio Vargas, Administração de Empresas, algumas especializações, pós-graduações, no Brasil e nos Estados Unidos, cursos muito focados em entender comportamento do consumidor. Desde que eu estava na faculdade, eu queria entender o que está por trás do consumidor. Durante o GV, eu queria fazer diplomacia, aí eu mudei de ideia, né? E eu queria entender muito mais o que está por trás, o que vem do consumidor. E aí eu tive a oportunidade do meu primeiro emprego, depois de me formar na faculdade, trabalhar num portal de internet chamado Universo Online. Ou seja, estamos falando de 21 anos atrás, Joseph. Eu comecei na internet antes do Google e do Facebook. Imagina. Isso é muito doido, né? Há 21 anos atrás não existia Google, não existia Facebook, não existia TikTok, não existia essa capacidade que a gente tem hoje, né? Existiam, sim, os meios de comunicação, e aí eu comecei. Eu tenho quase 15 anos em empresas puramente digitais, ou seja, que somente atuam no ecossistema digital, ou através de mecanismos de informação como o Universo Online, que é um provedor de informação e de acesso, como a parte de e-commerce. Eu tenho 10 anos de experiência em e-commerce, tanto de produtos quanto de viagens. Então, como que eu cheguei aqui? Por essa experiência de quase 21 anos que eu completo esse ano, não parece, né? Eu já passei dos 40 anos e com essa curiosidade nata, é uma coisa que eu aprendi dos meus pais, sempre seja curiosa o suficiente para entender o que está por trás de uma verdade, né? Afinal, então, eu tive a oportunidade de começar na operação da Nielsen no Brasil, ou seja, sendo responsável por toda a operação de medição de publicidade digital, ou seja, tudo que você hoje é impactado no Google, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok, nós da Nielsen temos a capacidade de medir o alcance e a frequência dessa mídia para que os anunciantes entendam o quanto está valendo a pena investir ou não nesses meios de comunicação no final. Né? Então, aí que eu cheguei aqui, 21 anos depois, sendo responsável por toda essa operação no Brasil, eu recebi um convite para trabalhar na Espanha e abrir a operação na Espanha e em Portugal. E aqui estamos com esse desafio de melhorar a eficiência do investimento em publicidade digital. No final, a gente fala, eu tenho uma frase muito que eu aprendi da minha chefe em vários eventos,
Se você faz uma campanha de marketing e não mede, você está dentro do seu carro, dirigindo de olhos fechados, né? Porque você está com a sua máquina, você colocou o seu dinheiro, você comprou uma bela máquina, um belo carro, você sabe onde você tem que chegar. Mas se você não medir o percurso, você não chega. Então, essa que é a verdadeira importância de medir tudo que se é feito hoje em termos de publicidade e marketing. Maíra, sabemos que a Nielsen é referência mundial na medição de audiência, mas em termos concretos, o que é que a Nielsen faz, como opera e quais as várias áreas de atuação? Então, nós somos, até o ano passado, nós medimos tanto a parte de consumo, ou seja, o que nós consumimos de produtos em lojas, em supermercados, como na parte de audiências, ou seja, o que nós escutamos, ouvimos, vemos, lemos em termos de composição de informação e de publicidade, tanto conteúdo como publicidade. A partir desse ano, nós fizemos uma separação de empresas. Então, Nielsen IQ é a empresa que ficou com a parte de medição de consumo, ou seja, o que nós consumimos de produtos. Nós, da Nielsen, ou seja, permanecemos com o nome Nielsen, medimos toda a parte de comportamento de consumo de meios e publicidade. Ou seja, a gente fala aqui o que você compra e o que você é impactado por publicidade. Aqui é o que nós atuamos hoje, que é entender o que leva, quais são o que leva à tomada de decisão de um consumidor ao ser impactado por uma mídia, quanto tempo leva para ele fazer uma determinada compra, ou qual o impacto dessa mídia na tomada de decisão por determinado produto. Então, não só entender a mídia puramente em termos de alcance, frequência, quantas pessoas essa mídia está impactando, mas também entender o comportamento do consumidor em relação a essa mídia. O que ele pensa, qual é a reação, em quanto tempo ele pretende comprar, ou que se ele não pretende comprar. Então, todas as razões por detrás do consumidor ao ser impactado por essa publicidade. Isso que nós usamos. Como? Nós temos desde painéis que fazem a simulação de uma população, né? Imagina o seguinte, que a gente tenha no Brasil 200 milhões de habitantes, a gente faz uma definição de painel, ou seja, entender uma amostra da população que represente a população para a gente avaliar o comportamento de consumo de meios desse painel. Eu troco muito espanhol com português porque eu penso em espanhol todos os dias. Então, essa é uma forma da gente entender, através de um grupo que represente a população de um país, como está sendo o consumo de meios e o comportamento. Outra coisa que também precisa ser feita ao mesmo tempo, entender a forma como essa publicidade está chegando no consumidor, através da medição do que acontece no seu telefone celular, na TV, no rádio, em revistas, em out of home, ou seja, em todos os dispositivos e formatos. Como a gente faz isso? Nós temos medidores que vão dentro desses dispositivos, respeitando sempre a questão de privacidade, né? E nós temos tecnologias que a gente chama tecnologia de tagueamento. O que é uma tag, na verdade? É um código que a gente conecta a toda a mídia digital dessa marca. E essa tag é medida através das nossas plataformas. Então, seria um mix de entender a vida real através de um painel, entender os dispositivos de cada membro desse painel e também fazer o tagueamento da vida real, ou seja, real time, o que está acontecendo agora. Por exemplo, se depois dessa nossa sessão você acessar
a Folha de São Paulo ou o Estado de São Paulo, você provavelmente vai ser impactado por uma mídia, um banner, que provavelmente vai te dizer algo sobre uma determinada marca. Se essa marca contratou os serviços da Nielsen, nós somos capazes de identificar que você pertence a um gênero e a idade e você está se conectando através de um dispositivo mobile, ou seja, um telefone, ou através do seu desktop, entre outras métricas, né? Ou seja, essa é a capacidade que a Nielsen tem de entender uma população de 200 milhões através da representatividade de um painel, a vida real através dos dispositivos e entender a mídia real time, que essa é a grande questão, né? Como você entender inteligência artificial, machine learning e vida real. Isso é uma coisa que eu escutei até ontem de um grande amigo meu. Ele falou, Maíra, a grande questão agora é a questão da criatividade atrelada à tecnologia. Estamos chegando num nível de tecnologia tão avançado que é a criatividade que vai ser o salto. E a criatividade relacionada à emoção. Então, isso que a gente quer, isso que a gente traz com a Nielsen, entender a parte tecnológica, o que está acontecendo com as métricas, mas entender o reflexo disso em relação ao consumidor. Okay. E especificamente a sua responsabilidade como Country Manager de Espanha e Portugal, não necessariamente o seu dia típico, dia a dia, mas o que é que você faz então? São dois mercados, são duas economias obviamente diferentes, uma maior, outra Exato. menor, com perfis culturais, com muita coisa em comum, mas também obviamente distintos. Como é que me fala um pouco sobre a sua atividade específica? Claro. Primeira coisa, Joseph, é entender, como você falou muito bem, entender as diferenças culturais e entender a capacidade do mercado, o tamanho do mercado e a oportunidade de cada mercado. Então, diariamente, através das medições que nós somos capazes de fazer, eu tenho que entender qual é a necessidade de cada mercado em cada indústria diferente. Então, por exemplo, a gente sabe que a indústria de vinhos, tanto em Portugal quanto na Espanha, é uma indústria muito forte, né? Então, o que a indústria de vinhos necessita entender muito mais do consumidor, que ainda ela não conseguiu porque ela não foi capaz de entender as métricas ou ela simplesmente não teve a oportunidade de acessar dados tão importantes. A gente sabe o seguinte, com essa situação que nós vivemos, a compra online tem uma posição bastante relevante em determinados mercados, né? Então, isso faz com que determinadas marcas precisem entender muito mais o perfil do consumidor online. Então, o meu dever, tanto em Espanha e em Portugal, é entender quais as necessidades do mercado, o que existe de demanda, o que nós da Nielsen podemos oferecer e criar caminhos através da minha equipe para que nós podemos oferecer o melhor para os clientes entenderem melhor o consumidor. E principalmente o consumidor digital, que é a grande questão hoje, né? O que o consumidor digital consome em termos de horas, conteúdo, produtos, se ele pensa em comprar determinado produto, ele começa por onde? A jornada de compra, que a gente chama, né? A jornada de decisão de compra. Ele começa por um buscador, ou ele conversa com um amigo, ou ele vai numa loja física, ou ele compra direto pela internet. Então, imagina isso para um produtor de vinhos, né? Aonde eu devo ofertar o meu produto? Na internet, na loja ou ter o meu site próprio. Então, nós somos capazes de ajudar esse produtor de vinhos, essa marca de vinhos, a melhor posicionar a sua campanha de marketing e atingir de forma efetiva o consumidor. Okay. Como é que a Nielsen olha o mercado brasileiro? Ou seja, por um lado, economia emergente, dados demográficos por vezes muito parecidos com países já bastante desenvolvidos e outras características contrárias, e então uma empresa como a Nielsen, olhando por vezes dados um pouco contraditórios, como é que ela se posiciona?
o que nós acreditamos, assim, eu falo que é um mar de oportunidades, né? Nós temos no Brasil um avanço digital por parte das empresas e marcas muito interessantes. Então, nós temos players de e-commerce, por exemplo, com operações em crescimento, e isso tem oportunidades de negócio e oportunidades de medição. A digitalização vem crescendo, infelizmente a parte de infraestrutura precisa ainda melhorar, né? O acesso, a conectividade de uma forma mais ampla. Mas, em resumo, existe uma oportunidade imensa em se entender melhor o consumidor brasileiro, as marcas entenderem que a medição é uma parte, é um KPI importantíssimo no seu crescimento e na sua evolução. Sem ela, você não consegue sair do seu lugar comum. E, com isso, alcançar consumidores em regiões diferentes, de formas diferentes, através do conhecimento do seu comportamento. Eu acho que, às vezes, determinadas marcas brasileiras vão pelo nós já sabemos o que nós estamos fazendo porque nós conhecemos já o nosso cliente. O cliente muda, porque o cliente ele muda de faixa etária, o cliente muda a sua percepção de marca, e o cliente muda porque ele tem outros dispositivos, ele interage com marcas de formas diferentes. Por exemplo, Joseph, há 10 ou 15 anos atrás, você interagia com as marcas que você consome muito mais através de jornal, revista e TV, certo? Hoje, rádio. Hoje, existe uma transformação, você interage muito mais com as marcas através do seu próprio telefone. A forma das marcas interagirem com o consumidor está mudando. E se as marcas não olham para esse consumidor com uma lupa, porque os consumidores estão olhando as marcas com uma lupa, né, com um microscópio. Yeah. Então, isso é a grande oportunidade do Brasil, a medição e o entendimento do consumidor. Okay. Maíra, você falou de tecnologia, falou de criatividade. Como é que você vê as tendências no seu setor, a nível global? O que é que está mudando e o que é que vem aí, que afetará não só o seu trabalho, mas eventualmente a vida de todos os consumidores? Claro, claro. Pensando nas gerações atuais e nas gerações futuras, né? O quanto que a gente... Eu estava fazendo até analogia aqui, eu sou a geração antes do Google, e agora a geração atual é a geração Google, a geração TikTok. O que a gente percebe? É uma digitalização exponencial, ou seja, a presença desses dispositivos, e principalmente o telefone, os alto-falantes inteligentes, etc., passam a fazer quase parte do seu corpo, né? Você não vive sem esses determinados dispositivos, e o quanto a digitalização e a desconexão também vão fazer parte desse comportamento desse novo consumidor. Né? Eu vejo a digitalização exponencial, a busca por sustentabilidade, produtos green, essa parte mais voltada a entender o impacto no meio ambiente, no final, como algo também bastante relevante, isso voltado ao próprio consumo. As tecnologias de inteligência artificial voltarem não só à tecnologia, mas às emoções do ser humano, que é uma coisa que existe uma desconexão. A gente voltou tanto para a tecnologia que a gente esqueceu das emoções. E são as emoções que, conectadas com a criatividade, que vão trazer o algo a mais. Então, isso eu vejo como algo que seria muito interessante a gente ficar de olho e entender como a tecnologia vai se humanizar mais do que ela está sendo analisada hoje. Hoje a gente fala em tecnologia, a gente fala em velocidade, em acesso à informação, entender, em ter tudo o quanto for mais rápido possível. A grande virada é quando a gente encaixar a emoção e a criatividade. Então, essa eu vejo como a grande tendência, particularmente, que eu enxergo em 5 anos, nem em 10 anos. Maíra, nós temos associados que representam todo tipo de empresa, grande, média, Sim. pequena, temos muitos profissionais liberais,
temos, portanto, associados de todo o tipo. E é uma oportunidade rara e única de ter você conosco para explicar, por exemplo, como é que você explicaria os benefícios, as vantagens de, não sei se todo o tipo de associado, todo o tipo de Uhum, empresa poderia ganhar ao trabalhar com uma empresa tipo Nielsen ou congêneres. Qual a vantagem de uma empresa de um uhum, certo porte de usar esse know-how, essa tecnologia uhum. da Nielsen? Não, eu acho uma ótima pergunta, e até para desmistificar que empresas do tamanho da Nielsen ou dos nossos competidores não está disponível para o pequeno, médio e grande, né? Nós estamos disponível para, na verdade, qualquer tipo de negócio aonde exista essa curiosidade, essa necessidade em se entender o que está passando com o consumidor, né? E o que está passando com a minha mídia, o que eu estou fazendo com a minha estratégia de comunicação. Então, tudo que se refere a consumidor, entendimento de estratégia de comunicação, marketing, publicidade, a Nielsen e competidores têm a capacidade de ajudar os membros a entenderem: vale a pena eu fazer uma mídia neste determinado meio, sendo que eu preciso de um alcance muito maior, porque é um lançamento de produto? Por exemplo, pensando que uma empresa quer ir para a Suíça ou ao contrário e quer levar um produto, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo de mercado e entender quanto de investimento publicitário seria necessário para alcançar determinado percentual da população brasileira, com determinada frequência, ou seja, quantas vezes eu preciso impactar para garantir um determinado retorno. Então, esses são os estudos que a gente pode realizar para ajudar marcas, serviços a levarem determinados produtos a determinados consumidores. No final, é entender se a minha estratégia está conectada com a minha meta de vendas no final. Então, essa seria uma forma muito simplista de explicar qual o benefício que a gente forneceria a uma empresa ao contactar com a Nielsen no final. Okay. Maíra, a título pessoal, você é executiva corporativa brasileira morando no estrangeiro, associada da Chambre. Como é que você vê o papel da Chambre aqui na Uhum, Suíça? E como é que quais as razões você poderia dar para empresas, empresários, empresárias uhum, associarem-se uhum. ao nosso projeto? Eu acho que a primeira, explicando por que eu estou aqui, né? Porque é um pouco raro. Eu moro em Madrid, o meu noivo mora na Suíça, e eu tenho uma relação de paixão pela Suíça, principalmente por Genebra. Eu frequento há muitos anos já Genebra, e eu tenho a intenção de, em 2 a 3 anos, ir morar em Genebra. E tenho um grande amigo, que é um dos membros também da Chambre. Por quê? Primeiro, se eu vou morar num lugar, eu preciso entender quais são as associações, instituições, câmaras que tenham peso. E eu fui atrás justamente disso, ou seja, para facilitar a minha própria networking, por que não me tornar membro e oferecer o meu conhecimento como profissional, nem como empresa, né? Que foi justamente isso. Eu sou uma profissional da área digital e eu ofereci o meu conhecimento. Acho que a primeira coisa, pensando de um lado mais pessoal. E por que se associar a uma câmara no final como empresa? Acho que a primeira coisa, você tem acesso a uma quantidade de perfis e de network que não tem preço, né? Ou seja, um ambiente de discussões abertas e de oportunidades de trocas de conhecimento e de realização de negócio no final. Nós estamos na Câmara para trocar informações, estar ao lado de pessoas influentes, influenciar pessoas também e realizar negócio. Então, eu acho que juntando todos esses pontos e mais, sendo uma pessoa nova na Suíça, né, entre aspas, daqui 2 anos,
é a composição correta para você começar com o pé direito num país novo, digamos assim, na minha opinião. Claro. Chegamos ao fim da nossa conversa, mas com tantas outras perguntas, creio que teremos de convidar a Maíra para voltar logo, logo e continuar a nossa conversa. Muito obrigado, Maíra, pela sua presença e o seu empenho a serviço da Chambre. Eu que agradeço, Joseph, é sempre um prazer. Bom lembrar a todos que podem nos acompanhar no site da Câmara, chambre.org, e consultar nossos canais de mídia social no Facebook, LinkedIn e Twitter. Convidamos a todos a juntarem-se à Chambre e desfrutar de novos contactos, informações úteis e oportunidades de negócio e, ao mesmo tempo, ajudar a estreitar a relação bilateral entre os dois países. Juntos faremos mais e melhor. Como sempre, agradecemos sua atenção e seu apoio. Boa tarde e até mais.